Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um serial killer que apareceu nos primeiros episódios da série Mindhunter. Se você não conhece essa série, é uma série da Netflix que tem mais o tema de psicologia criminal, então os agentes do FBI na série tentam entender como a mente de um serial killer funciona para realmente traçar um perfil que justifique, digamos assim, essa sede que eles têm por matar e praticar determinadas condutas que a gente considera como bizarras. Então eu vou trazer aqui o primeiro serial killer que é apresentado lá na série e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso tentar trazer aqui alguns outros vídeos que remetam sobre filmes, sobre outras séries. Até mesmo no Mindhunter eu posso fazer mais vídeos contando sobre os outros serial killers da série, porque tem vários. Então, deixem aqui nos comentários o feedback se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam se você ainda não é inscrito e vamos começar o caso de hoje. Nascido em 18 de dezembro de 1948, em Burbank, Califórnia, Edmund Emil Kemper III teve uma vida conturbada desde o início. Quando criança, morava com seus pais, Clarnell State e Edmund Emil Kemper II, e presenciava problemas familiares desde cedo, sendo mais próximo de seu pai. O garoto tinha discussões severas com a sua mãe, que o tratava diferente de suas irmãs, muitas vezes humilhando e desmerecendo qualquer que fosse seus esforços. Quando tinha 9 anos de idade, seus pais se separaram e Ed foi morar com a sua mãe, por mais que sentisse uma falta muito grande de seu pai. Depois do término com seu pai, a mãe de Ed se envolveu com vários outros homens e continuava desprezando o garoto. Esse menosprezo também vinha de suas irmãs, que buscavam ficar isoladas de Ed e com medo de que ele fizesse algo contra elas. Desde muito cedo, o Edmund era considerado muito inteligente, o QI dele era muito alto para a idade dele, e ele acabava se destacando, por conta dessa inteligência dele, por ele ser uma criança fora da curva, digamos assim. Só que ao mesmo tempo, ele tinha algumas atitudes, ele fazia algumas brincadeiras, ele curtia algumas brincadeiras que assustavam um pouco a sua mãe e suas irmãs. Então ele costumava matar animais, desmembrar os animais, decapitar principalmente os animais. Ele também decepava as bonecas das irmãs e simulava abusos sexuais com as bonecas. Então isso fez com que as irmãs cada vez mais se afastassem do menino. Além disso, ele era muito grande, ele era uma criança muito alta, então isso fez com que as pessoas acabassem olhando para ele, principalmente as crianças na escola, e discriminassem. As pessoas faziam bullying por causa da altura dele, porque ele era muito criança e muito alto. Para vocês terem ideia, ele chegou a atingir a altura de 2,6 metros quando ele era adulto, então realmente o Ed era muito gigante. E essa altura dele era um dos motivos pelos quais a mãe dele o humilhava. Falava que o filho era alto e ninguém ia gostar dele, que ele era uma pessoa desprezível, que ele era muito grande, assustador e que ninguém ia querer ficar perto dele. Então, para uma criança escutar isso da própria mãe deve ter sido muito dolorido. Com 10 anos de idade, Ed contou para uma de suas irmãs que estava apaixonado por uma de suas professoras e que precisaria matá-la para conseguir um beijo. Isso assustou ainda mais a menina e a mãe de Edmund resolveu transferir o quarto dele para o porão, com medo que o garoto fizesse algum mal para suas filhas. Então, sempre que havia alguma visita, é dito que a mãe nem chegava a mencionar que o Ed morava por lá, a fim de realmente fingir que ele não existia. Com 15 anos de idade, Edmund passa a morar com seus avós maternos em North Fork, na Califórnia, onde passava grande parte do dia caçando na fazenda da família. A partir daí, podemos perceber que ele tinha problemas com mulheres, pois não suportava sua avó, muitas vezes assustando-a com olhares e ameaçando-a. Por outro lado, ele gostava bastante de seu avô e enxergava nele uma figura paterna.
Um dia, consumido pelo ódio acumulado, ele resolve atirar na cabeça de sua própria avó com uma espingarda e, sem saber o que fazer com seu avô, também o mata, sendo internado no hospital psiquiátrico de Atascadeiro e diagnosticado com paranoia e psicose na época. Lá no hospital psiquiátrico, o Ed também era considerado um indivíduo muito inteligente, muito desenvolvido. Então, com a sua lábia, ele conseguia fazer com que os médicos acreditassem no que ele queria que eles acreditassem. Então, o Ed começou a falar de uma maneira que parecia que ele já estava reabilitado, pronto para voltar a conviver em sociedade, e isso diferia de alguns laudos psicológicos que realmente atestavam que o Ed não estava pronto para voltar a viver em sociedade. Ele era uma pessoa perigosa, um jovem perigoso. Então, por conta dessa lábia e dessa facilidade de persuasão do Ed, ele conseguiu ser liberado condicionalmente do hospital psiquiátrico e voltou a viver com a sua mãe. Depois de um tempo, com 21 anos, ele conseguiu alugar um apartamento, então ele conseguiu se separar, digamos assim, da mãe dele, até porque, como vocês sabem, a relação deles não era nada boa, então foi meio que libertador para ambas as partes. O Edmund simplesmente adorava a carreira policial, o sonho dele de infância era ser um policial, então assim que ele saiu do hospital psiquiátrico com 21 anos, ele tentou prestar uma prova de admissão para a polícia, só que ele não conseguiu passar porque a altura máxima no edital não correspondia com a altura dele, ele tinha 2,6 metros de altura, ele era muito alto. Isso fez com que ele ficasse extremamente frustrado e, infelizmente, ele precisou ser afastado, digamos assim, do sonho dele por conta de ser alto demais. Mas isso não impedia que ele conversasse sempre com todo mundo sobre crimes, séries criminais, ele curtia bastante esse tema. Ele até frequentava um bar que muitos policiais iam e conversavam com ele sobre esse tipo de tema, sobre armas, sobre diferentes crimes. E ele até ganhou um apelido carinhoso dos policiais, ele era chamado de Big Ed, por conta da sua altura. Então, a carreira policial e a questão de crimes, armas, era uma coisa que realmente aflorava a paixão no Ed. As fantasias sexuais obscuras de Ed não haviam deixado a sua mente, e em 1972, seus crimes bizarros começaram. No dia 7 de maio de 1972, Ed ofereceu carona para 2 estudantes, Mary Ann Peace e Anita Luchessa. Edmund desviou o caminho depois de mais ou menos 1 hora de percurso, imobilizou Mary Ann e prendeu Anita no porta-malas. Depois, ele esfaqueou e estrangulou ambas as garotas e levou os corpos já sem vida para o seu apartamento. Lá ele tirou várias fotografias das vítimas, as estuprou, praticou atos de inhumação e desmembrou seus corpos, colocando as partes em sacos plásticos e descartando em um local próximo à Loma Prietro Mountain. Na noite do dia 14 de setembro de 1972, Kemper ofereceu carona para uma jovem estudante de 15 anos chamada Aiko, desviando novamente o caminho, a estrangulando, estuprando e matando. Ed contou para a polícia posteriormente que ele se orgulhou muito desse assassinato e admirou durante horas o cadáver da garota. Levando-a para seu apartamento, Edmund fez sexo com o cadáver, a desmembrou e descartou seus restos. Em 7 de janeiro de 1973, Edmund deu carona para Cindy Shaw, uma jovem estudante de 18 anos, matando-a com um tiro certeiro de uma pistola calibre 22. Nessa época, Ed havia voltado a morar com a sua mãe por conta de questões financeiras, então ele levou o corpo da Cindy para a casa da mãe, a escondeu no guarda-roupa e no dia seguinte, depois que a mãe saiu de casa para trabalhar, ele fez sexo com o cadáver, desmembrou o corpo da jovem, retirou a bala de seu crânio para dificultar a identificação e a decapitou na banheira. Ed passou dias praticando inhumação com a cabeça de Cindy e depois enterrou a cabeça da moça no jardim da mãe, de frente para o quarto dela, afirmando posteriormente que a mãe sempre queria que alguém estivesse por lá olhando por ela, então ele fez este favor.
Diante dessas ondas de crime, as universidades e a própria polícia começaram a alertar jovens para não aceitarem carona daqueles que não tiverem uma espécie de selo, um adesivo, no carro, informando que eram pessoas de confiança, pessoas da faculdade que estavam, digamos assim, autorizadas a dar carona. Então, as jovens deveriam tomar mais cuidado por conta dessa série de assassinatos que estavam acontecendo. Acontece que a mãe do Edmund trabalhava em uma universidade, então para ele conseguir esse selo, esse adesivo não foi nada difícil. Ele conseguiu, colocou no carro e continuou praticando seus crimes. No dia 5 de fevereiro de 1973, Ed foi em busca de sua próxima vítima. Rosalind Thorpe e Alison Liu pediram carona para Ed. Ele atirou fatalmente nas duas, as decapitou ainda no carro, enrolou seus corpos e as levou para a casa da mãe, fazendo sexo com os cadáveres, retirando as balas para evitar novamente a identificação e descartando seus restos na manhã seguinte. No dia 20 de abril de 1973, a mãe de Edmund, Clarnell, com 52 anos, estava sentada em sua cama lendo um livro, pronta para dormir. Ed espera a mãe adormecer e desfere uma série de marteladas nela. Ele decapitou a própria mãe e fez sexo com o cadáver, logo em seguida cortando a língua e as cordas vocais do corpo, tendo ele afirmado que fez isso pois ainda escutava a mãe dele o humilhando. Ele colocou a cabeça da mãe em uma prateleira e começou a brigar com ela como se ainda pudesse ouvi-lo. Logo em seguida, ele convida uma amiga de sua mãe, Sarah Taylor, de 59 anos, para ir até a sua casa jantar. Chegando lá, a amiga de sua mãe é brutalmente assassinada e seu corpo é escondido no armário. Kemper abandona sua casa e dirige até Pueblo, Colorado. Lá, ele liga para a polícia e confessa todos os seus crimes. O julgamento de Ed teve início no dia 7 de maio de 1973, então não foi muito depois dos últimos crimes documentados, e a defesa de Edmund tentou desde o início trazer a tese de que ele era uma pessoa totalmente incapaz, uma pessoa que não tinha ideia do que ele estava fazendo, então ele era uma pessoa totalmente perturbada, com graves problemas psicológicos, o que fazia com que ele não pudesse ser julgado por um júri. Acontece que, depois de 3 semanas de julgamento, os jurados consideraram Ed culpado e ele foi condenado por todos os crimes que ele cometeu. Então, ele recebeu a pena de prisão perpétua. O que eu acho mais interessante foi que a principal testemunha de acusação foi o psiquiatra que cuidou do tratamento do Edmund lá no hospital psiquiátrico depois que ele havia matado os avós. Então, esse psiquiatra havia atestado por escrito que o Ed não estava pronto para retornar à sua vida à sociedade naquela época, mas ele acabou sendo liberado com 21 anos condicionalmente. E digamos que caso ele tenha tido um tratamento correto, um tratamento sério, ideal para o problema que ele tinha, talvez ele não tivesse tido o mesmo fim que ele teve. Então, realmente, esse psiquiatra foi uma testemunha-chave da acusação para mostrar que o Edmund era uma pessoa perturbada e que ele não podia ter saído do hospital psiquiátrico aos 21 anos de idade. Kemper cumpre pena até os dias de hoje na prisão de segurança máxima de Folsom, sendo considerado um preso modelo e super prestativo. Em relação à série Mindhunter, esse personagem, o Ed Kemper, aparece logo de início e ele ajuda, por meio de muita conversa, a polícia a entender um pouco mais sobre o que leva um indivíduo a matar. Eles estão tentando descobrir realmente os motivos por trás dessa psicopatia, desse comportamento criminoso, e o Ed Kemper foi praticamente uma chave para eles, um achado, digamos assim, porque ele gostava muito de conversar e ele também queria muito ser policial, então acredito que isso tenha o influenciado, de certa maneira não muito convencional, a ajudar a polícia. Então, eu acho que isso é um dos diferenciais da série. A série é baseada em uma pessoa real, em um fato real. Corram lá pra assistir, é muito legal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Deixem o seu like, se inscrevam e aproveitem para comentar se vocês sabiam que a série Mindhunter era baseada em serial killers reais. Então, aproveitem também para me seguir no Instagram, interajam comigo lá, eu adoro conversar com vocês sobre crimes, eu tô adorando a nossa interação por lá e por aqui nos comentários. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.